Aquilo que parecia óbvio aconteceu. No vídeo de ontem, repercutindo o jogo do Corinthians e Internacional, eu comento que muito provavelmente, enquanto eu estava gravando o vídeo, o Dorival Júnior estava sendo demitido. E foi o que aconteceu. A gente teve a coletiva do Marcelo Paz logo na sequência do meu vídeo, comentando que o Corinthians tinha desligado o Dorival Júnior e toda a sua comissão técnica e eles não faziam mais parte do Sport Clube Corinthians. Era óbvio que isso ia acontecer e era óbvio que isso aconteceria em qualquer time do mundo. A não ser, claro, um time que seja tão pequeno que 9 jogos sem vencer, que partidas desastrosas, que resultados desastrosos não repercutissem em nada no clube, o que não é o caso do Corinthians. Um time do tamanho do Corinthians não pode ficar 9 jogos sem vencer. Um time do tamanho do Corinthians não pode apresentar tão pouco futebol como vinha apresentando. A questão agora é quem vem para solucionar os problemas do Corinthians. Outro ponto, o elenco já está sendo cobrado e vai ser cobrado ainda mais. Um elenco que tem, por grande parte da sua torcida, se não por toda ela, o rótulo de escolher jogos. O rótulo de, eu gosto de jogar esse, eu não gosto de jogar esse. O rótulo de que muitos que estão ali escolhem as partidas para jogar vão ter ainda mais pressão, porque a gente sabe que o treinador, quando chega, ele chega e a torcida o abraça, a torcida o incentiva, e quem vai ser cobrado vão ser os jogadores que, para mim e que para grande parte, estavam fazendo, eu não vou dizer corpo mole, mas não estavam entregando o máximo que poderiam para ajudar o seu treinador. Vamos falar um pouquinho sobre a passagem do Dorival, o que fez o Dorival cair e possíveis nomes que podem vir para assumir o Corinthians nessa semana muito importante, tendo estreia na Libertadores e no final de semana que vem um clássico contra o Palmeiras, que assim é sempre um jogo importantíssimo na jornada, na agenda de qualquer torcedor do Corinthians. Rapaziada, vocês estão no canal do Nerd da Fiel, é um prazer ter vocês aqui. Eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem, ativarem o sininho da notificação, deixarem no comentário se vocês acharam justo a demissão do Dorival Júnior, se vocês preferem algum treinador que está livre no mercado e também, claro, quem vocês acham que será, né, o novo treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre o porquê que o Dorival Júnior caiu. O Dorival Júnior não caiu simplesmente do nada. Dorival que chegou ano passado, em abril do ano passado, depois da saída do Ramon Dias, e durante o ano de 2025 conquistou a Copa do Brasil no final do ano e logo no início desse ano conquistou a Supercopa Rei diante do Flamengo. Teve um desempenho no Campeonato Brasileiro muito abaixo do que a gente esperava, mas na Copa do Brasil, com grandes atuações, muito também por mérito do Dorival, mas também por méritos individuais, o Corinthians conquistou a Copa do Brasil diante do Vasco no Maracanã. E o Dorival, cara, era um técnico que chegou com muita dúvida ao Corinthians por ter tido muitos bons trabalhos em rivais, mas que conseguiu, de certa forma, conquistar a torcida do Corinthians, porque o Corinthians não desempenhava bem no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas, na Copa do Brasil, o Corinthians foi avançando, e quando você conquista um título, isso te proporciona uma tranquilidade maior para trabalhar. A questão é, quando você trabalha em times do tamanho do Corinthians, essa tranquilidade ela tem prazo de validade. Você não adianta você achar que você vai ser campeão de uma Copa do Brasil, que é um baita de um título, que era um título de grandeza nacional que o Corinthians não tinha desde 2017, mas isso não te mantém, não te blinda no cargo. O título da Supercopa Rei foi talvez um dos últimos bons jogos que o Corinthians fez no ano de 2026. E isso já se fazem o quê? 2 meses. O Corinthians vinha apresentando jogos e mais jogos muito abaixo. O Corinthians conta com algumas lesões, porém, com o time que o Corinthians tem disponível hoje, o Corinthians deveria apresentar mais futebol. Vocês sabem que eu vim aqui constantemente reclamar que
O Dorival Júnior, muitas das vezes, demora para mexer no time. Não tem variações táticas que eu acho que poderia ter com esse elenco. É claro que o elenco do Corinthians não tem grandes pontas, não tem grandes caras com velocidade. O time do Corinthians não tem uma zaga tão móvel. O time do Corinthians tem bons laterais e isso às vezes catapulta ou obriga o time a atacar muito pelos lados com os seus laterais. Mas cabe a um grande treinador, a um bom treinador, e eu acho sim o Dorival um bom treinador, conseguir variações, conseguir mudanças, conseguir alterar o time para que ele consiga extrair o melhor daquilo que ele tem à disposição. O Dorival sofreu muito quando perdeu o Yuri Alberto. E aí, eu não vou ser um cara aqui que vou vir e vou falar, mas aí, você perde o Yuri Alberto, você não consegue mais jogar? Os reservas, as opções que o Corinthians tem pro lugar do Yuri Alberto são muito ruins. Mas aí cabe ao treinador tentar mexer na forma do time jogar, tentar mudar o esquema do time para que ele consiga ser competitivo, mesmo sem talvez hoje o seu principal jogador. O Corinthians hoje, o Dorival é demitido após não vencer 9 jogos em sequência. Um desses jogos o Corinthians se classifica contra a Portuguesa, mas se classifica nos pênaltis. No restante dos jogos o Corinthians não consegue vencer. O Corinthians hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tem uma semana que vai estrear na Libertadores contra o Platense lá na Argentina e no final de semana pega o Palmeiras, um derby pelo Campeonato Brasileiro. Não dava para você esperar ir para a Argentina e perder, porque esse time, jogando o que vem jogando, iria para a Argentina e iria perder. E aí chegar contra o Palmeiras com um treinador novo, não dava. Hoje era o dia limite para demitir o Dorival Júnior. E eu acho que até mesmo o Dorival sabia que ia ser demitido. Eu também disse nos vídeos anteriores que eu achava que o Dorival já tinha entendido que o trabalho dele tinha acabado. Ele já tinha entendido que ele não conseguiria mais extrair isso. Eu acho que vários fatores fizeram com que o Dorival murchasse no trabalho. Eu acho que a não vinda do Alisson fez com que o Dorival murchasse. Eu acho que a vinda de alguns jogadores que o Dorival não aprovou, o caso deles, um dos casos para mim é o do Zacarias Labiá. Para mim o Dorival não aprova esse cara, ele chega no Corinthians e isso faz com que o Dorival fique cada vez mais no caso, né, com uma rixa com a diretoria, algo que a gente viu em várias entrevistas. E eu também acho que o elenco do Corinthians, que não é um elenco fácil, que é um elenco que tem que ser cobrado, começou a cair numa questão de que não compravam mais a ideia do Dorival. E aí eu acho sim que fizeram corpo mole, que diminuíram a intensidade nos jogos para derrubar o Dorival. Se chegar na quinta-feira agora e os caras comerem a grama, jogarem muito futebol, vai escancarar isso para todo mundo. Os números do Dorival à frente do Corinthians não são bons, não são horrorosos, mas assim, poderiam ser melhores, né? O Dorival tem 25 vitórias, 19 empates, 18 derrotas, 66 gols feitos e 55 gols sofridos. São muitos gols sofridos, muitos gols sofridos. Termina com 2 títulos, como eu já falei, e termina com uma sensação de que poderia ter acabado antes. Eu sei que é difícil demitir um treinador, eu sei que o mercado de técnicos a gente vai falar agora e não é fácil, mas já fazem o que? Antes da data FIFA, o Corinthians já talvez pudesse ter demitido o Dorival, porque aparentemente não entregava mais nada ao Dorival Júnior. É agradecer pelos títulos que o Dorival trouxe, é agradecer pela Copa do Brasil, principalmente, que era um título que a gente não ganhava desde 2009, mas também é reconhecer que tudo tem fim e que o trabalho do Dorival chegou ao fim. Eu acho que não tem espaço para o torcedor vir falar que a gente demitiu o Dorival e agora merece esses outros que a gente vai ter que correr atrás. Não, o trabalho do Dorival já tinha acabado. E o fato de ser muito difícil achar alguém melhor no mercado não pode te impedir de encerrar algo que tem que ser encerrado. E o trabalho do Dorival Júnior à frente do Corinthians tinha que ser encerrado. O Corinthians não pode aceitar a mediocridade como vinha aceitando nessas últimas semanas, nesse último mês que o Dorival Júnior vinha entregando. O jogo contra o Fluminense,
E o jogo contra o Internacional foi uma pá de cal no trabalho do Dorival e encerrou o vínculo do treinador com a frente da equipe do Corinthians. Cara, eu destaquei aqui que o elenco. O elenco do Corinthians vai ser muito pressionado agora, tá? A gente já viu as organizadas cobrando o elenco, que, como eu já disse, eu acho que fizeram corpo mole pra derrubar o treinador, e agora esses caras vão precisar jogar. Se eles acham que os títulos que eu falei agora proporcionam pra eles a possibilidade e a segurança de não serem cobrados, cara, o Guerreiro fez o gol do título mundial. Os caras invadiram o CT e deram porrada no Guerreiro. Então, assim, seu Matheus Bidu, seu Mateuzinho, seu Rodrigo Garro, seu Memphis, André Ramalho, enfim, seu elenco, entendam uma coisa. Vocês ganharam uma Copa do Brasil, vocês ganharam uma Supercopa do Brasil, mas isso é o Corinthians. O mínimo que vocês podem fazer pelo time que vocês jogam, pelo dinheiro que vocês jogam, pela camisa que vocês representam, é entregar 110% toda a rodada, todo o jogo. Não achem que o torcedor vai aplaudir vocês só porque vocês foram campeões. A pressão agora tá em cima de vocês. Se vier XYZ de treinador, a pressão está em cima de vocês. Não queiram, e eu não tô incentivando isso, mas não queiram ver a torcida do Corinthians cobrar vocês. Não é legal, a gente já viu isso na história e eu espero que não precise receber a cobrança do torcedor corintiano. E a última parte para fechar o vídeo, quem vem treinar o Sport Clube Corinthians Paulista? Cara, eu destaquei alguns nomes. Talvez um deles não esteja, não sei se ele foi demitido, mas temos livres no mercado Diniz, Crespo, Vojvoda. Cara, tem o Silvinho, eu acho que ele deve sair da Albânia. Tem o Felipe Luiz, que muitos estão falando. Tem ele, Jorge Sampaoli, misericórdia. Tem o Galhardo, eu não sei se o Galhardo tá fora do River, mas tem o Galhardo. E tem ele, o Tite. E aí eu vou falar brevemente sobre cada um, muito rápido. Fernando Diniz. Você quer o Fernando Diniz treinando o Corinthians? O Fernando Diniz fazendo o que o Fernando Diniz faz? As defesas do Fernando Diniz são horrorosas. Imagine a defesa do Corinthians com o Fernando Diniz. Imagine o Matheus Bidu marcando com o Fernando Diniz. Imagine o Gustavo Henrique marcando com o Fernando Diniz, o André Ramalho, o Gabriel Paulista. Imagine esse time saindo trocando passes. Imagine o Corinthians sob o comando de Fernando Diniz. Eu não quero imaginar isso. O Silvinho. Será que o Silvinho tá preparado para treinar o Corinthians? Eu acho que não. Eu acho que o Corinthians é 1 bilhão de vezes maior do que a Albânia. 1 bilhão de vezes maior do que a Albânia. E eu não tô preparado para aquela loucura, para aquela celeiro, para aquela doideira que o Silvinho é. Eu acho que esse elenco engoliria o Silvinho com uma tranquilidade tão grande que a gente veria o Silvinho ser demitido do Corinthians em 3 meses, se chegasse a isso. Felipe Luiz, esquece, o Corinthians não vai contratar o Felipe Luiz não vai treinar time no Brasil, eu duvido que o Felipe Luiz aceite o Corinthians. Eu não sei nem se o Corinthians tem dinheiro para contratar o Felipe Luiz. Vojvoda, acredito que seja um dos nomes mais possíveis do Corinthians trazer. Marcelo Paz trabalhou com o Vojvoda tá livre no mercado, o Corinthians já tentou o Vojvoda tempos atrás. Eu sei que ele vem de um trabalho ruim no Santos, mas eu acho que talvez seja o principal nome que o Corinthians vai atrás agora é Vojvoda. Sampaoli, misericórdia, acho um péssimo treinador, acho um treinador extremamente superestimado, acho que o Sampaoli nunca fez nada para ser tão querido, para ser tão bem pago, para todo o clube correr atrás dele, não traria. O Galhardo é outro cara que cobra uma bala, cobra muito dinheiro, então eu acho inviável hoje. O Corinthians fala de reduzir finanças e vai contratar o Galhardo, acho que não aconteceria. Tem o Crespo, cara, e eu acho que o Crespo treinou o São Paulo, mas eu acho que talvez esses aqui ele seja um dos melhores a se trazer pro Corinthians, de verdade. Eu não acho o Crespo ruim, eu não acho que ele seja uma queda tão grande assim pro Dorival, e se a torcida aceitar o fato dele ter acabado de sair do São Paulo, eu acho que é possível ele fazer um bom trabalho no Corinthians.
Eu não sei se o Corinthians vai atrás dele, mas eu tenho certeza que vai ser um nome que vai pipocar no mercado. E o último nome, que é o de Adenor Bach, ele, o Tite. E aí o Tite eu vou até molhar as palavras para falar dele. Talvez o Tite seja um dos que eu menos queira nessa lista. E muitos vão falar assim, pô, mas tem que engolir o orgulho. Pô, não pode ser assim, o cara é o Tite, mano. Primeiro de tudo, o Tite não faz bons trabalhos desde a seleção brasileira. Os últimos 2 trabalhos dele foram Flamengo e Cruzeiro. E ele saiu enxotado dos 2. 2 dos melhores elencos do Brasil. Então eu me imagino, se ele não conseguiu fazer nada com Flamengo e Cruzeiro, que tem elencos melhores do que o Corinthians, o que o Tite vai fazer com esse time do Corinthians hoje? Fica o questionamento. Outro ponto, o Tite me parece hoje um cara muito, mas muito distante daquele Tite que foi lá atrás. O Tite parece um cara sem energia, o Tite parece um cara sem pegada, o Tite parece um cara sem ânimo. E a gente sabe que para treinar o Corinthians você precisa de tudo isso. Fora que a gente tem um carinho, ou tinha um carinho enorme pelo Tite por tudo que ele representou para nós, por tudo que ele representa. O Tite tá na história do Corinthians. Mas ele vai aguentar a pressão de uma arquibancada vaiando o Corinthians depois de um péssimo resultado dentro de casa? De uma organizada cobrando ele quando acabar, pitou o jogo, acabou a torcida organizada mandando o Tite a merda, ou xingando o Tite, ou criticando o Tite? Eu acredito que não. E aí, por último, vem... É muito feio você correr atrás do Tite e depois do Tite te negar por 3 vezes. No mínimo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de amor próprio e falar, meu, não dá. Eu vou correr atrás de uma pessoa que me deu 50 botas, que me deu 300 foras. Não, eu preciso ter amor próprio e saber seguir a vida. Eu acho que o Corinthians tem que saber seguir a vida em relação ao Tite. Hoje, o Tite precisa do Corinthians. O Corinthians não precisa do Tite. O Corinthians tem outras opções além do Tite. Eu espero que os dirigentes saibam analisar o mercado e que não vão no mais simples. O mais simples é o Tite. Mas a gente tem outras opções, desses que eu falei, e se o Corinthians abrir o leque, com certeza vai achar outros treinadores disponíveis para vir. De todos que eu falei, eu acredito que Vojvoda seja o primeiro que vai ser procurado, ou um dos 3 primeiros. E eu acho que o nome do Crespo não é de todo ruim. Deixem nos comentários o que vocês acham, quem vem, se vocês concordam com a demissão do Dorival e quem vocês trariam para o lugar dele no comando técnico do Corinthians. Jogadorzada, que nem gosta de falar o craque Neto, vocês estão de brincadeira, vocês têm que comer pão, Seven Boys, aquele com queijo lá, e voltar andando da Argentina quando o Coringão for. Vocês têm que voltar andando de todos os jogos. Vocês não são nada ainda na história do Corinthians. Ai, Coringão, vamos melhorar. Fiquem todos com Deus. Caraca, 2 videozinhos gravados aqui. Olha, vamos pra cima deles, Corinthians. Tem que melhorar. Não se esqueçam, deixem um like, ativa o sininho. Vamos com tudo. Vai, Corinthians!